No meio de um dos conflitos mais brutais e sangrentos que o mundo já viu, aconteceu uma coisa simplesmente extraordinária. Um momento de paz que desafiou toda a lógica da guerra. Essa é a história, a incrível e verdadeira história da Trégua de Natal de 1914. Olha só, a gente está em dezembro de 1914. A Primeira Guerra Mundial tinha começado há só 5 meses. E a promessa era de uma guerra rápida. Sabe, os líderes de ambos os lados garantiram para os seus soldados: fiquem tranquilos, até o Natal vocês estão de volta. Essa euforia toda, no entanto, estava prestes a dar de cara com uma realidade bem mais brutal. Pois é, essa promessa de voltar para casa logo se desfez na lama e no frio congelante da frente ocidental. Vamos entender agora como era a dura realidade que aqueles soldados enfrentavam dia após dia. A vida nas trincheiras era um verdadeiro pesadelo. Imagina só, convivendo com ratos e piolhos, passando um frio terrível e com rações de comida que mal davam para matar a fome. E o inimigo, logo ali, a apenas 30 metros de distância. A morte era uma companheira constante. Não é de se espantar que a desilusão tenha tomado conta de todo mundo. E em pouquíssimos meses, o custo humano já era assim, assustador. Centenas de milhares de vidas de jovens ceifadas por artilharia, por metralhadoras. Aquele otimismo do começo da guerra foi totalmente substituído por um luto que se espalhou por toda a Europa. E aí fica a pergunta, né? Diante de todo esse horror, de tanta desolação, como alguém poderia sentir o espírito do Natal? Como é que a esperança conseguiria nascer bem ali, no meio da terra de ninguém? A resposta é surpreendente. É tão simples quanto poderosa. Em meio ao barulho incessante da guerra, um som diferente conseguiu romper o silêncio. E foi exatamente aqui, no coração do conflito, que um único ato de humanidade mudou tudo. Uma única voz deu início a um dos eventos mais inacreditáveis de toda a história militar. Tenta imaginar a cena. Naquela noite gelada de 24 de dezembro, lá perto de Ypres, na Bélgica, um soldado alemão começa a cantarolar Noite Feliz. Daqui a pouco outras vozes alemãs se juntam a ele. Do outro lado, os britânicos, claro, ficam desconfiados no início, mas ouvem, aplaudem e respondem cantando as próprias canções. De repente, um grito no inglês meio quebrado ecoa: "Nós não atirar, vocês não atirar." E então, bem devagar, os primeiros soldados saem de suas trincheiras. E o que aconteceu em seguida foi um dia de confraternização impressionante, onde aquela humanidade que todos compartilharam superou por um momento o dever de matar. Eles trocaram presentes, sabe, pequenos pedaços de casa. Os alemães davam Christland, que é um pão doce de Natal, salsichas, rum. Já os britânicos ofereciam carne enlatada, pudim de Natal e cigarros. Era um gesto simples, mas que tinha um significado gigantesco ali naquele momento. Aqueles homens apertaram as mãos, mostraram fotos das famílias, trocaram botões dos uniformes como se fossem lembrancinhas. Os franceses também entraram na história, trazendo champanhe. E olha que ousadia, os alemães até decoraram as trincheiras com pequenas árvores de Natal iluminadas por velas, um ato de puro desafio e esperança. E talvez o momento mais famoso, mais icônico dessa trégua tenha sido este. Partidas de futebol ali improvisadas, com capacetes servindo de trave e uma lata de conserva no lugar da bola, inimigos jogaram juntos. E tem mais, um soldado da guarda escocesa escreveu numa carta para casa que eles conseguiram até uma bola de verdade. Pensa só na cena, inimigos que horas antes estavam tentando se matar, agora estavam ali, juntos, jogando uma partida de futebol na terra de ninguém. É inacreditável. Mas a trégua também teve um lado mais sombrio, mais necessário. Soldados dos dois lados aproveitaram essa paz para uma missão muito solene: enterrar os seus mortos, que estavam caídos na terra de ninguém. Foi um momento de respeito mútuo em meio a uma guerra tão cruel. Só que essa paz, infelizmente, não tinha como durar. A vontade dos homens que estavam ali no campo de batalha era muito diferente da vontade dos generais, que estavam bem longe nos seus quartéis generais. O alto comando, tanto o alemão quanto o aliado, ficou furioso. Essa confraternização foi vista como alta traição. Então, ordens super estritas foram dadas para que uma coisa dessas nunca mais acontecesse. Qualquer desobediência seria punida, e de forma bem severa. Um soldado alemão resumiu perfeitamente o quão trágica e absurda era a situação. Como é que eles poderiam voltar a atirar naquelas pessoas com quem tinham acabado de cantar, de trocar presentes e até jogar futebol? E para entender o impacto que esse dia teve na vida das pessoas,
Vamos focar na experiência de um soldado em particular, Joseph Wenzel, do exército bávaro. Numa carta que ele escreveu para os pais, com data de 28 de dezembro de 1914, Wenzel descreveu a cena toda como inacreditável, mas a mais pura verdade. As palavras dele mostram o quão profundo e marcante foi aquele momento para quem realmente viveu aquilo. Mas a realidade da guerra não perdoa. 2 anos e meio depois daquele Natal inesquecível, Joseph Wenzel foi morto em combate. A trégua foi só uma pausa. Infelizmente, não foi o fim da guerra. A história do Wenzel foi uma entre milhões. A Primeira Guerra Mundial, no fim das contas, custou a vida de cerca de 9 milhões de soldados, uma geração inteira perdida nos campos de batalha da Europa. A trégua de Natal foi um lampejo, um breve vislumbre de humanidade no meio do caos da guerra. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que a história desses homens que escolheram cantar em vez de atirar nos ensina sobre a nossa própria capacidade para a paz em um mundo que ainda é tão cheio de conflitos?